comigo hoje, e aí quem vai cuidar delas não chegou ainda. Vamos lá, só um minuto. Hoje a gente vai ver um pouco sobre o DDL, introdução ao DDL. O DDL é uma vertente, né, do SQL. Só um minuto, pessoal. Voltando aqui. Vamos lá, colocar aqui para reproduzir. Estão me ouvindo? Eu não consigo ver o campo de mensagem, tá? Sim, prof, estamos ouvindo. Estão vendo também? Sim, Certo. Então, o DDL, que é a linguagem de definição de dados, ela é uma vertente do SQL, que é a linguagem de busca estruturada. O SQL, ele é suportado por grandes sistemas de gerenciamento de banco de dados, como Oracle, como o MySQL, como Postgre. Então, assim, são bancos que são grandes, né? Já tem um histórico e que continuam utilizando a mesma linguagem até hoje, só que, obviamente, com várias atualizações, né? Então, assim, às vezes você escreve o comando no Postgre, por exemplo, e aí dá algum erro. É alguma coisa da biblioteca que mudou, e aí você precisa se informar, né? Procurar saber o que foi que mudou naquele códigozinho para ele poder rodar. Então, assim, o SQL é uma linguagem mesmo. Você escreve em um terminal, você roda o código, normal, como qualquer uma outra linguagem, sendo que é uma linguagem voltada para banco de dados. Então, a parte do DDL é a parte que é responsável pela estruturação do banco, pela criação das tabelas. Então, a gente usa o comando create para poder criar as estruturas, criar as tabelas, alter para poder modificar e drop para poder remover. Sendo que nenhum desses comandos se refere a dados, né? Eu não insiro dados utilizando comandos DDL. Eu não altero dados utilizando comandos DDL. Eu faço a atualização, a alteração, ou a exclusão, ou a criação da estrutura. É como se eu criasse, assim, uma tabela, e essa tabela, ela vai ter as linhas, mas as linhas ainda não estão preenchidas. É basicamente nesse sentido, certo? E aí, só passar aqui. Há vários tipos de dados que são suportados dentro do SQL. Tem os dados numéricos, tem caracteres, tem datas, tem os booleanos, né, que são true, false. Com relação a numéricos, temos o int, temos o small int, que é um tamanho menor, temos o real, enfim, vários tipos de dados que são suportados aí pelo SQL. E aí também nós temos algumas partes voltadas especificamente para o DDL, para a linguagem de definição dos dados, que são as constraints. As constraints são restrições que eu vou colocar dentro do código, e essas restrições, elas servem para determinar algumas coisas que vão acontecer dentro do meu DDL. Por exemplo, se eu determino primary key, essa restrição, eu estou dizendo que aquele atributo, né, que eu vou adicionar lá naquela tabela, é uma chave primária. Então, enquanto chave primária, ela tem as restrições inerentes a uma chave primária. Por exemplo, o fato de não poder ser repetida, ela precisa ser única, ela vai fazer referência a outras tabelas, são características de uma chave primária. A foreign key, que é a chave estrangeira, também tem as restrições de uma chave estrangeira. Ela, em uma outra tabela, vai ser uma chave primária,
E nessa tabela específica que eu estou na minha mente, né, codificando, ela vai ser a chave estrangeira, a chave que eu vou exportar para fazer referência à tabela onde ela é uma chave primária. Um atributo que é único, atributo que é cheque. O cheque é como se fosse uma checagem mesmo. Por exemplo, eu posso adicionar uma condição. Eu posso dizer que o salário ele não pode ser igual a zero. Então, cheque maior que zero, né? Algo nesse sentido, certo? E not null, que quer dizer que o atributo ele não pode ser vazio, ele não pode ser nulo. E os comandos com relação ao drop table, existem também restrições relacionadas a esse comando. Eu posso determinar, por exemplo, que o drop table, né, a exclusão da tabela, ela vai ser feita em cascata, né? Cascata, então cascade. Se eu adicionar o comando cascade no drop, eu vou indicar, ou ainda na criação da minha tabela, eu posso fazer o create table, o nome da tabela, colocar os atributos, colocar os tipos, e aí no final do meu código, antes de fechar o código, eu posso indicar quais que vão ser as restrições com relação à exclusão daquela tabela. Se eu excluir aquela tabela, o que é que vai acontecer? Tudo que referencia aquela tabela vai ser excluído também? Onde houver a chave daquela tabela em outras tabelas, vai ser excluído? O que é que vai acontecer? Vai ser uma exclusão em cascata? Ou não? Vai ser uma exclusão restrita? Eu vou excluir apenas aquela tabela e só, né? Então, assim, são restrições que eu preciso definir para até por uma questão de segurança, né? Uma questão de segurança. Então, eu tenho vários níveis de restrições. Lembrando que essas restrições, ou esses níveis de restrição, também podem ser definidas com relação ao nível de acesso. Quando eu defino quem acessa o quê, eu posso dar poderes, né, para esses papéis, para fazerem o que for permitido fazer com relação a cada papel. Por exemplo, aluno. Eu não poderia permitir que um aluno, ele visualize notas, visualize até posso, mas que ele altere notas, né, edite notas, ou que ele insira notas, eu não deveria permitir. Mas eu posso permitir que um professor faça isso, certo? O professor, ele pode até alterar notas, mas dentro de um prazo limitado. Passou desse prazo, então em teoria, apenas a coordenação poderia fazer essa alteração, entendeu? Então, assim, são níveis, né? E a cada nível, os papéis, os poderes, eles vão aumentando de acordo com aquilo que é viável, de acordo com as regras que são definidas dentro daquela organização, dentro daquele mini mundo, tá bom? Lembrando que o comando drop table, ele é irreversível, né? Uma vez que você deu um drop em uma tabela, aquela tabela realmente deixou de existir dentro do banco de dados, e aí, para que ela exista novamente, ou você vai definir alguns comandos de reversão anteriormente, né? Ou você vai criar aquela tabela novamente com todos os dados, tá certo? Então, assim, tudo é programável, tá bom? Tenho ainda o comando create table, que é o responsável pela criação, né, da tabela, das colunas daquela tabela. Cada atributo, lembram lá no modelo entidade e relacionamento, que eu mostrei para vocês na aula passada? Cada atributo daquele corresponde a uma coluna dentro da tabela, tá certo? Se eu crio uma tabela departamento, por exemplo, então a coluna ID, coluna nome, coluna que mais que um departamento pode ter? Professores poderia até ser uma chave estrangeira, né? Porque eu posso ter uma tabela professores e esse professor, essa tabela vai ter uma chave que é primária. Então, eu posso até fazer uma referência, porque o departamento possui professores, não é isso? Então, tá vendo? Assim, dentro da cabeça da gente, aquele modelo de entidade de relacionamento, ele vai tomando corpo, vai se tornando mais lógico, vai se tornando programável se eu passo a usar o DDL, tá bom? E eu tenho o comando alter table, que ele é responsável por adicionar, ele pode adicionar colunas, né? Ele pode modificar colunas e ele pode remover colunas, tá? Essa remoção é diferente do drop table, não é o drop table que é o comando mais pesado, digamos assim, certo? É um outro tipo de remoção que se refere apenas à remoção de uma coluna específica daquela tabela. Não vai remover toda a tabela. E tem os índices. Os índices, eles servem tanto para
para facilitar remoções, né, de tabelas, porque ele vai removendo as tabelas que estão relacionadas com aquela tabela que eu quero remover, elas podem ter o índice associado removido, né, e também para uma questão de otimização. Tudo isso é possível programar utilizando os comandos do SQL, mais especificamente do DDL, certo? Linguagem de definição de dados. E aí, com relação aos dados numéricos, eu tenho os dados que são inteiros, né, que é inteiro por padrão, por default, o small int, que são inteiros pequenos, os numéricos, que tem uma espécie de escala, né, mínimo, máximo, e o decimal, ele é parecido com o numérico, e também o numérico, ele tem a questão das casas, né, a quantidade de casas associadas. Tem números que são aproximados, como real, como double, como float, né? Todos eles se configuram como reais, né? Mas no caso do float mesmo, ele tem uma precisão que é configurável, tá? Com relação a caracteres, eu tenho char ele tem um tamanho fixo, né? Por exemplo, se fosse o caso de um CPF, né? Tem um tamanho fixo, o que não sei se seria interessante colocar, porque pode mudar, né? Com o tempo, não sei, pode ter alguma lei que mude isso. Então, tudo que pode depois se transformar em uma regra de negócio e essa regra vai afetar os dados, tem que ter muito cuidado com a manipulação dos dados, tá? Baixar, que é o tamanho variável, e globe, que é como se fosse para textos longos, para descrições. Então, tudo isso se refere a caracteres, tipos de caracteres. Binários e bytes, como um bit, varbit, blob, então tudo isso se refere a binários e bits, na verdade, e bits, tá? Data e hora, date, time, timestamp, with time zone, tudo isso se refere à data e hora que você também pode definir no seu banco de dados. E o lógico, né, que é o booleano, true ou false, certo? Então, são os dados que podem ser utilizados, tá? Só um pouquinho, pessoal. E aqui nós temos a estrutura básica de uma tabela. Nós temos create table, o nome da tabela, a coluna, que vai ser o nome da coluna. Essa coluna é um atributo. Poderia ser o ID, né? O ID, o tipo do ID, e indicar que aquela coluna não pode ser vazia. Coluna 2 poderia ser, por exemplo, o CPF, tipo de dado é o único, né? Tem que ser único para cada pessoa. Coluna 3, tipo de dado é default, valor, tem um valor pré-definido. Poderia ser salário? Ah, não sei, depende, né? Só se o salário for muito específico para aquele determinado cargo, tá bom? E aí eu posso definir as restrições, lembra? A constraint são as restrições para a chave, isso aqui é uma chave. Eu estou indicando que nome, que deve ter sido aqui colocado como nome, né, definido, talvez aqui na coluna 1, precisa ser uma chave primária, e eu indico que é uma chave primária, eu indico que está na coluna 1, tá vendo? Coluna 1, coluna 1. A constante é ficar nome como chave estrangeira, aí, assim, tem aquelas regrinhas que eu falei para vocês, né, com relação o que pode ser chave, o que não pode ser chave. Isso aqui é o nome da chave, seria o nome da chave. E aí eu defino que ela é uma chave estrangeira, coluna 2, e que ela referencia uma outra tabela que deve estar criada no banco de dados, porque se essa tabela não estiver criada, vai dar um erro aqui de programação, tá? Um erro de sintaxe. Vai dizer assim, que essa tabela não existe, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aí eu indico que cheque coluna 3 ela tem que ser maior que zero, então ela não pode ser igual ou menor que zero. Também uma restrição, né, mas referente ao próprio atributo, e não referente às chaves, né? Alguma dúvida até aqui, Tiago? Não sei se ele me escutou. Sim, não? Então, aqui fazendo
uma alusão ao código, o not null. O not null, ele obriga o preenchimento do campo, né? A coluna, ela não pode ser nula, ponto. E unique, garante que aquele dado, ele é único, ele não pode se repetir, não pode ter valor igual para aquele mesmo atributo. Primary key é a chave primária, é aquilo que identifica a tabela. E lá no nosso modelo de entidade de relacionamento, era o atributo chave. E a foreign key, a integridade referencial, ela vai referenciar uma outra tabela, e nessa tabela, nessa outra tabela, ela vai ser na tabela de origem, ela vai ser uma chave primária. Default é um valor que ele é automático, né? Ele é específico para aquele atributo. E o check é uma restrição de domínio. Ele vai validar se o dado ele vai satisfazer alguma condição lógica. No caso, salário. O salário tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo. Um exemplo, tá bom? Tá, mas como que eu vou saber, né? Como que eu vou saber o que é que eu vou usar o quê? Vai depender do seu negócio, certo? Vai depender aí da segurança também que você quer implementar para o seu código, tá bom? Eu tenho aqui um exemplo de uma tabela, que é a tabela empregado, create table empregado, matrícula do tipo char, nome, vachar, data de nascimento, tipo date, endereço, vachar, sexo, char, só tem um caractere, salário numérico, é do tipo real, né, um tipo real. Departamento, ele é int, não pode ser nulo, cheque salário precisa ser maior ou igual a zero, e primary key matrícula, quer dizer que a matrícula é a chave. Então, a matrícula está sendo definida como chave primária aqui nessa linha. Foreign key departamento, referências departamento, quer dizer que essa partezinha aqui está referenciando uma tabela, a tabela departamento, e que lá nessa tabela departamento, código departamento, né, CODEP, é uma chave primária, tá certo? Então, aqui, né, nessa linha foreign key, eu defino que ela é uma chave primária, tá bom? E aí, aqui eu crio uma outra tabela departamento, nome baixar 15, not null, CODEP int, tá vendo? Então, assim, aqui eu fiz a referência a departamento, inferindo que essa tabela departamento já foi criada, tá bom? E aqui é o código dela. Eu tenho gerente do tipo char, que não é nulo, tenho data de início do gerente, né? Provavelmente a data que ele foi empossado como gerente, do tipo date. Primary key, código do departamento, é a chave primária. Defino que essa chave, que o nome do departamento, desculpa, o nome do departamento é único, né? Porém que gerente, agora isso aqui é bem, assim, específico, né? Porque, olha só, eu estou dizendo que a chave estrangeira é gerente e que essa chave, ela faz referência à tabela empregado, sendo que lá em empregado, essa tabela é matrícula. O que foi que aconteceu aqui? Foi feito simplesmente o cruzamento entre a matrícula e o gerente, certo? O nome do gerente. Apenas isso. Alguma dúvida? Não, sim. É muito estranho dar aula sozinha. Assim, sem a interação do pessoal. Aqui, ainda com relação ao DDL, eu tenho o comando alterTable, que é o comando que é responsável por fazer alteração na estrutura da tabela. E aí, para adicionar, por exemplo, uma coluna, digamos que eu tinha todos aqueles atributos já nessa tabela. Na verdade, não faz muito sentido, né? Tá, mas vamos. Eu tenho aqui uma tabela peça, ok. Aí eu vou inferir que essa tabela já existe e eu vou inferir também que os atributos já existem, mas que eu preciso adicionar uma coluna espessura, né? Então, eu faço um alter table peça. Novamente, essa tabela precisa estar criada para poder ser alterada. Add column espessura int, do tipo int, certo? Então, assim, quando eu rodar esse código, se a tabela peça está criada, então é para esse código funcionar, tá bom? Eu posso modificar o default, aquele valor que é default, né? Alter table, departamento, alter gerente,
Então, eu posso alterar o gerente, assim, na verdade, me referir, né, à coluna que eu quero alterar, set default 000. Então, eu fiz uma alteração aqui no default, tá bom? Remover coluna, posso também remover coluna, e aí eu posso fazer um alter table, considerando essa tabela empregada, que também já foi criada, né? Drop column, ó, presta atenção, não é drop table, é drop column and cascade. Então, isso quer dizer que vai ser uma alteração em cascata, né? Eu vou alterar a tabela empregado, vou excluir essa tabela, vou excluir essa coluna, mas essa exclusão ela vai ser feita em cascata. Quer dizer que o que tiver associado a essa tabela, a essa coluna, também vai ter que ser excluído, tá bom? As constraints, com relação às constraints, alter table, emp, add constraint, fk foreign key, então quer dizer que eu estou alterando a, a chave estrangeira, tá bom? Na verdade, assim, é como se fosse a caracterização dessa chave estrangeira. Eu poderia, por exemplo, fazer uma referência errada, né? Fazer um relacionamento errado entre uma tabela e outra tabela. Então, eu quero excluir esse relacionamento e quero alterar para o relacionamento correto, né? Então, eu posso fazer essa alteração adicionando a referência certa, certo? FK, se forem que aí a tabela correta, certo? Ou a coluna correta e a tabela correta. Seria basicamente dessa forma. O drop, ele é um comando muito perigoso, né? Porque ele remove, né? Já falei para vocês, ele remove tudo, dado, estrutura, tudo. Ele vai remover exatamente tudo, certo? Mas se eu defino aqui uma restrição, então isso quer dizer que se houver alguma dependência dessa tabela com outras, então essa exclusão ela não vai acontecer, tá certo? Está restrita essa exclusão, tá bom? Os índices já falei aqui sobre eles, já tinha falado, mas basicamente essa aqui é a estrutura do índice. Então, assim, claro que você pode fazer muita coisa com o DDL. É óbvio que você pode fazer uma burrada muito grande com o DDL, certo? Então, assim, se você for um administrador de banco de dados, você precisa você precisa se proteger, né? Se proteger com mecanismos de segurança, fazendo a replicação do banco de dados ou alguma coisa nesse sentido, ou fazer alguma coisa, colocar alguma coisa no código que permita a reversão, porque esses comandos do DDL, no geral, eles são comandos muito poderosos. E o drop, então, né, se você tiver acesso, se você puder fazer, você pode fazer uma burrada, uma besteira muito grande no seu banco, e é você que vai ter que arcar com isso. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com esse comando. A estrutura do DDL, basicamente, é esta, create, alter, drop, e dá para fazer bastante coisa com esses comandos. Com relação à integridade dos dados, né? Então, as constantes, elas são a segurança, uma espécie de segurança com relação aos dados. Então, eu posso definir novamente as chaves primárias, as chaves estrangeiras, as checagens, né? Os cheques, os not nulls. Quando eu defino as restrições com relação a Cascade e os seus suas determinadas variações, eu também estou implementando segurança dentro do meu banco de dados, tá? E as estratégias, no geral, uso de índices, até para facilitar a questão de buscas das tabelas, nomenclatura, né, ter muito cuidado com os nomes que você vai dar para suas tabelas. Tem muito programador, muito administrador de banco que acaba colocando os nomes muito confusos na tabela. E depois, quando a gente vai fazer uma engenharia reversa, quando a gente vai fazer o levantamento dessas tabelas, é bem complicado assim, entender o que é que está relacionado com o quê, qual que é aquela tabela de fato no ambiente do negócio, né? Se a tabela é professores, por que eu vou usar uma sigla totalmente complicada? Não faz sentido.
O ideal é facilitar a vida, inclusive, daqueles que vão trabalhar nesse banco de dados em termos de mapeamento do que existe dentro dele, tá? E planejamento. O ideal é que se desenhe o diagrama entidade relacionamento antes de escrever o DDL, porque o modelo entidade relacionamento, ele é como se fosse uma fotografia, né? Uma prévia daquilo que vai ter dentro do banco de dados. É basicamente pegar aquela lógica, aquela abstração conceitual e trazer para a lógica, né? Que é quando a gente começa, de fato, a programação do banco de dados. Então, ainda tem uma questão. Se o modelo, o entidade relacionamento errado, eu vou trazer a lógica errada para dentro do meu banco de dados. E depois, para consertar isso, vai ser extremamente caro, muito, muito custoso, né? E não vale a pena. É melhor fazer um modelo de entidade de relacionamento muito claro. Não precisa de início ser perfeito, né? Mas eu posso ter uma visão inicial apenas com as entidades e os relacionamentos, depois ir explorando os atributos, e por aí vai, até ter um modelo que eu possa inferir que é minimamente completo e assim trazer, de fato, para a codificação, tá bom? Essa parte é a parte do DDL. Alguma dúvida, pessoal? Tiago, tem mais pessoas aqui? Juliano? Não? Tem certeza, pessoal? Porque, assim, eu não sei se para vocês são conceitos novos, né? Conceitos de programação, de fato, né, a nível de banco de dados, eles podem ser um pouco confusos. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Eu não sei se eu fechei a tela, mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, tá? Já compartilho a tela com vocês de novo. Vejam aqui essa tela aqui. Estão vendo? Esse aqui é um compilador online de SQL. Espera aí, tá? Então, por aqui, eu posso rodar algumas coisas sem precisar instalar nada. Eu só acesso aqui. Eu sempre escolho PostgreSQL porque eu sei que é SQL puro, né? Se eu escolher um outro banco, por exemplo, MariaDB ele é orientado a objetos. Então, assim, eu escolho sempre PostgreSQL mesmo, que eu sei que vai que vai rodar, tá bom? Quando você escolhe o seu banco e você roda alguma coisa, esse site, ele já cria um banco de dados provisório. Porque para você criar as tabelas, você precisa ter um banco de dados previamente criado. Se você fosse utilizar o terminal, né, o terminal puro, você precisaria fazer um create database, que é a sua base. Create database, o nome da base. Você precisaria criar uma base e dentro dessa base começar a popular o seu banco, tá bom? Então, aqui não precisa fazer esse comando, né? Quando roda alguma coisa aqui, ele já pergunta se quer criar uma base, e você diz que sim, e já pode colocar o código. Então, aqui eu criei uma tabela curso, ó, create table curso, e de curso serial, esse D do tipo serial, quer dizer que existe o curso 1, curso 2, curso 3, né? Sendo que essa série é gerada pelo próprio banco, certo? Esse D é do tipo chave primária. Eu tenho o nome, que é do tipo varchar, que não pode ser nulo. Esse aqui, 150, é o número máximo de caracteres dele. Eu tenho uma carga horária, essa carga horária é do tipo int, e aí eu faço um check dizendo que a carga horária ela precisa ser maior que zero, então a carga horária ela nunca vai ser negativa ou igual a zero.
E eu tenho ID departamento, quer dizer que aqui eu vou ter uma referência, né? Eu tenho uma tabela curso que vai fazer uma referência à tabela departamento, né? E aqui é como se eu estivesse dando um nome para essa chave estrangeira, que lá na tabela é chamada de ID departamento, lá na tabela departamento, tá certo? Eu já rodei esse código. Depois que você escreve aqui ou você copia de algum lugar, você coloca para rodar. Eu não posso colocar para rodar porque eu já rodei, então vai dar uma duplicidade de tabelas, tá? Ou um erro, né? Aqui eu tenho uma tabela curso que já foi criada. Olha como ela fica. É de fato uma tabela mesmo. Tenho aqui o ID curso, indicando a chave primária, certo? O nome, a carga horária e o ID, tá bom? Tem aqui uns taggers, mas esses taggers eles já são os conceitos mais avançados, né? Eu tinha criado outras. Aqui tem uma demo que é do próprio sistema, certo? E aqui eu tenho a tabela departamento. Cadê? Ai, cadê? Espera aí, só um pouquinho. Eu tenho aqui a tabela de departamento que já foi criada, também com o ID do apartamento, o nome, o bloco. Ele tem um índice e tem os tags também. E a tabela professor. Tabela professor com nome, titulação, salário e com a referência também ao departamento. Então, percebe que já foram feitas aí relações, né? Relacionamentos entre as tabelas. Isso aqui roda perfeitamente. Então, com essas tabelas criadas, já dá para partir para outra parte, que é a parte do DML, que é a parte na qual é possível inserir dados, né? Popular as tabelas com os dados e também fazer busca sobre esses dados. Entendido até aqui, pessoal? Sim, não? Deixa eu ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. Certo? Agora, eu vou dar aqui uns 10 minutinhos para vocês fazerem uns testes, tá? Eu quero que vocês abram esse compiladorzinho e quero que vocês façam alguns testes de criação de tabelas, da forma que vocês aprenderam aqui. Podem criar qualquer tabela. Podem, inclusive, ó, vocês podem pegar um, um modelo e tentar replicar esse modelo. Entenderam? Podem pegar um modelo entidade de relacionamento simples na internet e tentar replicar esse modelo. O ideal é que esse modelo tenha atributos nele que é para vocês tentarem replicar, tá certo? Entenderam que eu peço para vocês? Sim? Não? Pessoal, falem alguma coisa. Achei um modelo aqui simples, mas é só uma sugestão, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem fazer outro modelo. É só para vocês testarem mesmo, ver se funciona. Só um minuto, tá? Qual parte que você não entendeu, Tiago?
Pessoal, preciso saber, assim, de uma forma mais clara, o que foi que vocês não entenderam, né? Qual parte não entenderam? Foi essa atividadezinha que eu passei para vocês? Basicamente, pegar o modelo entidade e relacionamento da internet, algo que seja simples, certo? E tentar traduzir para a parte do SQL, DDL, tá? Por exemplo, eu tenho aqui um modelo bem simples que eu vou mostrar para vocês, só um minuto. Tá, vamos lá. Olha esse modelo aqui. É só um exemplo, tá? Se vocês quiserem usar outro, pode também. Esse modelo aqui. Farmácia vende produto. Você sabe que farmácia é uma entidade, certo? Se ela é uma entidade, lá no seu banco de dados, isso aqui vai ser uma tabela, tá? Então, o primeiro passo é fazer um create table farmácia e dentro de farmácia, colocar aqui esses atributos. Você sabe que CNPJ de farmácia é uma chave. Então, e a gente sabe também que não é uma boa chave, porque CNPJ pode mudar, mas tudo bem. A princípio, vamos utilizar como chave. Então, você já sabe que esse CNPJ, você vai precisar adicionar como um atributo lá na sua tabela, certo? Antes, precisa colocar o tipo desse atributo, pode ser um int mesmo, tá? Int, CN, int CNPJ farmácia, ó, tem o endereço, pode ser um vachar, né? Vachar de farmácia. Aqui pode ser um vachar também, vachar nome farmácia. E eu acho que talvez um vachar ou um char, né? Chá, tel farmácia. Tá certo? E você vai definir esse CNPJ como uma chave primária, tá bom? Então, se eu colocar aqui aquele modelinho que nós estávamos vendo, deixa eu ver aqui, dá para vocês seguirem esse exemplo, só que trocando os atributos, né? Considerando esse modelo aqui, tá bom? Eu vou colocar o link que fica mais fácil para vocês abrirem aí, se vocês quiserem. Deixa eu colocar também o código. Esse aqui é o código da criação da tabela curso, tá? O que é que a gente pode fazer? A gente pode substituir. Create table farmácia, ID farmácia, né? Ou no caso, se quiser colocar CNPJ, farmácia, definindo como chave primária, primária key, entendeu? Basicamente é só trocar aqui os nomes dos atributos e os tipos. Ainda não vai ter nenhuma referência à tabela, porque nós não criamos ainda a tabela, né? A outra tabela, então não vai ter nenhuma referência a ela, tá bom? Não precisa ter essa parte aqui do FK, referências, nada disso não, tá certo? Tá dando para entender, pessoal? Tiago, Anderson, Fredson, Juliano, vocês conseguem entender? Estão conseguindo entender? Entenderam o que eu pedi para vocês? Qual que é a ideia? Primeiro, eu quero saber se vocês entenderam, né, a construção da tabela. Também quero que vocês testem o uso do, do compilador. E aí também ver se vai dar certo, né? Quando vocês rodarem, se de fato vai rodar, se vai apresentar algum erro, tá bom?
10 minutinhos para vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no campo de mensagens ou falem. E aí, gente, tá dando certo? Preciso saber de vocês se estão conseguindo. Está dando certo? Ou estão fazendo? Deu erro. Aham. Tá. Coloque aqui o seu código, o código que você fez. Você colocou para rodar no PostgreSQL, lá no SQLite, mas colocou na parte do PostgreSQL. Tem que colocar lá, tá bom? Porque senão ele vai colocar ou no MariaDB, aí vai dar algum problema com relação à própria estrutura do SQL.
E agora, deu certo? Compartilhar aqui com vocês de novo. Vejam aqui. Aqui no SQLite, o que é que vocês vão fazer? Vocês devem vir aqui, ó, Postgre SQL. O meu já conectou, né? Mas provavelmente vai aparecer algo como pedindo para você conectar, você só clica. Porque aí ele faz a ligação, né, entre o banco de dados, certo? E aí, eu apenas já copiei aqui, né, esse código, então já rodei, já foi criada a tabela. Cadê minha tabela? Minha tabela sumiu. Na verdade, eu troquei aqui a página e departamento não existe nessa página, então sumiu. Gente, acabei de perder meu banco de dados, isso acontece. Só vou voltar para a página anterior, tá? Só um pouquinho. Estão conseguindo aí, pessoal? Sim, não? Qual foi o erro que deu agora, Tiago? Erro de sintaxe. Tem alguma coisa errada de sintaxe no código. Copia seu código aqui para eu ver. Sem alteração? Isso é estranho. Era para rodar. Eu acho que provavelmente você está em outro banco, que não seja Postgre, certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Com relação à atividade de vocês, eu peço que vocês tentem fazer usando esse link. Se não for nesse link, pode ser qualquer navegador online, tá certo? Que aí, se der algum erro, vocês mandem para mim. Mas vocês precisam saber que vocês têm que estar no banco certo. Se vocês estiverem em outro banco, lá dentro do SQLite, vai dar erro mesmo, tá bom? Porque a sintaxe não vai ser reconhecida, certo? Então, o caminho basicamente é esse: você abre o link,
escolhe o PostgreSQL, clica lá em conectar, e aí quando você copia e cola o código lá, em teoria é para rodar, tá bom? Não, assim, nesse código não tem nenhum erro de sintaxe, certo? É SQL puro. É tanto que aqui no meu rodou, né? Não sei o que é que pode estar acontecendo, mas eu acredito que é o banco de dados errado, tá? Não copiou todo o código. Ah, é. Exatamente. Você tem que criar a tabela departamento também. O que é que você pode fazer? Tenta criar departamento primeiro. Coloca departamento primeiro e aí coloca o curso depois. Eu vou mandar o código aqui. Só um minuto. Aí criou o departamento, depois, se você cria o curso, então, como um departamento foi criado, então é para dar certo, tá? Certo. Vou mostrar para você, Tiago. Aqui, a minha tabela departamento já foi criada. Se eu tentar rodar de novo, tá vendo? Ah, já atingi meu limite. Ainda tem essa questão, tá? Infelizmente, ele é pago, então ele tem um limite para se atingir. O que a gente pode fazer é procurar algum link que não seja pago, tá certo? Mas a ideia é essa, assim, você abre o link, né? Aqui já foi conectado, vou tentar fazer como se fosse do zero. Não vai ser permitido, mas deixa eu ver aqui, porque eu já atingi meu limite, né? Ou você pode tentar instalar mesmo, né, o MySQL, que aí é mais chatinho, tá? Ó, vim aqui no link, escolho aqui o PostgreSQL, que já foi criado, então ele continua como se tivesse sido criado. Deixa eu fechar aqui, vou fechar a conexão com o banco de dados. Aqui. Fechei. Ele vai pedir para conectar. Se você tentar rodar qualquer coisa sem conectar, não vai dar certo. Então, conectei, certo? Assim que eu conecto, ele vai mostrar uma tabela de demonstração, tá? Certo. Então, vamos inferir que isso aqui não existe ainda, tá? Vamos tentar rodar. Eu atingi o limite, então, mas em teoria, era para rodar. Então, se isso acontecer com vocês, procura um link que não seja pago ou tenta instalar o MySQL mesmo, certo? No fascículo tem mostrando como que se faz a conexão entre o MySQL e a sua máquina, tá bom? Então, é uma opção. Eu não recomendo que vocês façam isso, porque eu acho meio chatinho configurar o MySQL, mas se vocês quiserem se divertir aí, fica a critério de vocês, tá?
Eu sugiro que vocês usem algum compilador para vocês fazerem a atividade de vocês, porque senão corre o risco de vocês escreverem um código que vai estar errado, certo? Ah, mas está dando erro e eu nem sei por que o erro. Aí a gente vai procurar, né? Vai procurar um motivo. O que que é? Será que existe alguma coisa aqui no código que está errado? Será que existe alguma conexão que foi feita de forma incorreta? Será que eu estou no banco errado? Enfim, né? Algum problema é. E aí vocês vão fazendo esses testes, porque se vocês rodarem o código do exercício de vocês e estiver tudo certinho, então vocês podem até anexar o que vocês rodaram, né? Mostrar que de fato já rodou, e aí vai estar tranquilo, né? Vai estar super correto, já é a nota cheia para vocês, tá bom? E também por uma questão de experiência, né? Para vocês testarem, verem como que funciona, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, estava conectado. E assim, continua dando erro, Tiago? Mesmo assim? Mesmo você criando o departamento primeiro, continua dando erro? E ainda dizendo que o departamento não existe, é isso? Porque uma coisa também que. Ah, departamento deu certo. Então é curso que está dando erro, é isso? Departamento deu certo. Aquele primeiro. O código de curso. Uma vez que você já tem a tabela de departamento criada, então, pela lógica, não é para dar erro, não. Esse código aqui, pelo certo, não é para dar erro, tá? Mas eu vou pedir para vocês irem testando, certo? É, vejam também outros códigos, tá? Uma vez que você rodou o departamento foi criado, né? Ok. Aí você não precisa mais rodar departamento. Você pode tirar a parte do departamento, assim, no caso, remover o código de departamento e adicionar agora curso, colar, copiar e colar o de curso. Porque se você tentar rodar departamento e curso, vai dar sempre erro dizendo que departamento já foi criado. Entendeu? Aí o que é que você faz? Você só apaga a partir do departamento a partir do código, né? Porque já foi criado lá no banco. E você só adiciona essa parte de curso e roda. E tem outra coisa, o SQL, ele é lido assim, linha a linha, né? O código é linha a linha. Então, assim, se você rodar, por exemplo, o departamento primeiro, e ele vai realmente rodar departamento primeiro. Ainda que você coloque curso depois, vai dar erro, porque ele entende que você tem que rodar departamento e você vai tentar infinitamente e ele vai tentar infinitamente e vai dar erro. Entendeu? Aí o que que acontece? Esse código que eu mandei para vocês, ele vai servir para um monte de coisa, porque basicamente é só fazer substituições. O importante é vocês entenderem para que funciona cada coisa. Eu já sei quais que são os tipos, eu já sei que existem constantes, que são as restrições, eu já sei que minha tabela, ela vai ter uma chave primária, eu já sei que pode ser, se tiver um relacionamento, né, entre essa tabela e outra, eu já sei que vai ter uma chave estrangeira, entendeu? Então, assim, eu já sei tudo isso. Basicamente, agora é ajustar.
considerando aquele modelinho que eu mandei para vocês, o link, esse aqui, seria fazer um create table farmácia, inserir aqui os tipos, inserir o nome de cada atributo, definir o CNPJ como chave estrangeira, não é uma boa prática, mas, né, para esse exemplo simples, pode ser, certo? E aí a farmácia, ela tem um relacionamento com o produto. Eu preciso criar a tabela produto, definir o código de produto como uma chave primária, colocar a quantidade e colocar o valor. São os atributos dessa entidade, ou seja, são os atributos desta tabela, né? E aí eu preciso fazer o relacionamento entre farmácia e produto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a chave, né, de farmácia em produto, respeitando a cardinalidade. Uma farmácia vende um ou mais produtos, certo? Então, o produto vai ter o código de farmácia. É assim que funciona, tá bom? E é assim também que a gente faz a interpretação, né, do modelo entidade para o código, tá? Eu posso mandar sim, certo? Eu posso mandar. Daí, pessoal, eu queria só mostrar para vocês rapidamente. Eu vou ajustar, tá? Essa apresentação, essa agora que eu vou mostrar para vocês, para ela ficar mais bonitinha, porque ela tinha outras aulas minhas, mas é importante vocês saberem que uma vez que você cria as bases, você vai popular as bases, certo? Estão vendo aqui o meu slide? O comando para eu popular as bases já é um comando que é do DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Os comandos que eu mostrei para vocês um pouco antes são comandos de definição de dados. Definir a minha estrutura, definir o meu banco, agora eu vou inserir dados no meu banco, certo? Eu vou inferir que a minha tabela farmácia foi criada. Eu vou inferir que a minha tabela produto foi criada. Eu vou inferir que foi o que vocês fizeram, pelo menos o Tiago fez, que a tabela departamento foi criada, que a tabela curso foi criada, certo? Tem os atributos, não tem valores dentro dos atributos, tá bom? Então, eu preciso colocar valores dentro desses atributos. O insert é o comando, insert into é o comando certo para poder inserir dados dentro da minha tabela. Então, insert into nome da minha tabela, por exemplo, insert into departamento. Listo as colunas, né? Eu preciso ver lá em departamento quais que são as colunas. E para essas colunas, eu vou determinar valores, e vou atribuir valores para cada uma dessas colunas. Aqui embaixo eu tenho um exemplo certinho do código completo. Considerando uma tabela empregado, lembrando que essa tabela precisa ter sido criada já, inserto into empregado. Empregado tem matrícula e tem um nome. São os atributos que foram definidos quando eu fiz o create table, certo? Então, para matrícula e para nome, eu vou definir valores. Aí eu defini aqui um valor que é aleatório, uma matrícula, né, que foi definida lá, assim, um valor aleatório, e o nome Ana. Acabei de inserir dados na primeira linha dessa tabela empregado. Tá bom? Entendido? Eu não consigo ver o campo de mensagens de vocês. Então, assim, daqui a pouco eu olho, tá? As perguntas, tudo. Certo, inserir. Posso inserir vários valores aí, né? Conforme a necessidade. Conforme a quantidade, por exemplo, de empregados cadastrados, enfim. Uma quantidade é muito grande, ele cabe bastante coisa, tá? Certo. Agora, eu posso fazer buscas. Depois que eu inserir, outra coisa, tá, pessoal? Se aquele atributo ele for not null, se ele foi definido como not null, então eu preciso definir um valor para ele. Ele não pode ficar em branco, tá bom? Aí, uma vez que eu inserir dados na minha tabela, eu posso fazer buscas sobre a minha tabela. Deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu ver. Vou voltar aqui para o select. O select é o comando que é responsável pelas buscas.
Os comandos que são DML, que são de manipulação de dados, são select, insert, update e delete. Então, são esses que eu uso para manipular dados, não a estrutura da tabela. Então, é muito importante a gente não confundir esses comandos com os comandos que são DDL, que são os comandos que eu mostrei para vocês. O drop, o alter, o create, certo? Na cabeça de vocês, vocês podem, assim, definir caixinhas. Uma caixinha para o DDL, para o comando DDL, né? Comando de estrutura, é como se eu estivesse desenhando as minhas tabelas com as suas colunas. E comandos DML. Agora, eu vou inserir dados dentro da minha coluna e eu vou fazer buscas, vou fazer atualizações, vou fazer exclusões sobre esses dados. Então, um delete, ele não vai excluir uma coluna da tabela, ele vai excluir um dado dentro dessa tabela, tá certo? O select, que é o comando para fazer buscas, ele é basicamente nesse formato aqui, select from where. São é a estrutura dele. Select uma lista de atributos, from a lista de tabelas, where condição. Por exemplo, eu quero, dentro da minha tabela produto, eu quero buscar um produto chamado dipirona, certo? Então, select eu vou escolher o nome, né, que é o nome do meu produto, select nome, from, qual que é a tabela? Tabela produto. O where, nome foi igual a dipirona. Então, onde tiver o nome de dipirona dentro da minha tabela produto, a partir desse select eu consigo, e a partir dessa condição, eu consigo fazer essa busca. Tá bom, confundiu foi tudo, né? Beleza, então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho a tabela empregado, que fica aqui sempre dentro da cláusula from, certo? Então, select salário, from empregado, where nome foi igual a José. Então, onde tiver o nome José dentro da tabela empregado, eu vou selecionar o salário. Depois dessa busca, considerando que a tabela empregado existe, considerando que salário tem dado, né, tem um dado dentro dele, considerando que o nome José foi cadastrado, então eu vou ter um retorno para essa busca, tá certo? Esse é o comando DML. Eu posso renomear uma coluna, só que assim, isso aqui, essa renomeação, ela só vai funcionar em termos de relatório. O que eu faço quando eu faço uma seleção, eu estou buscando dados de dentro do meu banco de dados, então isso é um relatório, certo? Quando eu redefino aqui o nome da minha coluna, eu não estou redefinindo a nível de banco de dados. A minha coluna vai ter exatamente o mesmo nome salário, a não ser que eu faça uma mudança mesmo, né, um alter e tal, aí sim vai alterar, não é o caso. Aqui, eu só quero que no meu relatório saia bonitinho o nome, select salário, salário de José, né, salário José, então só vai sair bonitinho, dizendo que o salário de José é tal, considerando essa busca que eu fiz. Foi empregado, o nome foi José. E aí, pessoal, deu para entender? Eu espero que sim. Eu vou seguir aqui e já já eu vejo as mensagens de vocês, tá? É possível utilizar colunas como expressões, então eu posso, inclusive, fazer cálculos dentro do meu select matrícula, select salário, e aí eu faço um cálculo, né, de 15% do salário como imposto de renda a partir de empregados. Então, vai selecionar todas as matrículas, todos os salários e todos os cálculos de 15% do salário como imposto de renda a partir de empregado, tá bom? É possível, o Select é poderosíssimo em termos de busca, dá para fazer muita coisa dentro dele, muita coisa. Basta você ter os dados, né? Do contrário, não vai ser retornado nada, tá bom? Aqui, olha, eu estou selecionando o nome, o endereço, aqui eu já tenho uma mudança, né? Porque eu tenho aqui uma referência à minha tabela, olha aqui, select é.nome, é.endereço, from empregado departamento D. Então, quer dizer que eu dei um codinome para as minhas tabelas. Aqui eu já tenho duas tabelas sendo buscadas, empregado como departamento como D,
mas eu preciso apenas de nome e endereço da tabela empregado. Se eu quisesse da tabela departamento, eu colocaria d.departamento e d.endereço, tá bom? O d.nome, então aqui eu já preciso do nome do departamento, o nome do departamento precisa ser produção, e o código do departamento precisa existir também lá em empregado. O código de departamento que existe em departamento também precisa existir em empregado. Então, assim, as buscas, elas já vão se tornando mais complexas, né? Mais definidas, mais robustas, tá bom? Então, assim, e a gente pode tornar ainda mais complexo, de acordo com o que é necessário que o banco de dados retorne para a nossa busca, tá certo? Vejam aqui que nesse exemplo, opa, o que eu fiz? Ah, tá. Vejam aqui que nesse exemplo já são 3 tabelas que estão sendo, sobre as quais estamos fazendo buscas, né? Então, essa busca visa selecionar o código de projeto, o nome do departamento, o nome do empregado, o nome do endereço e o nome do salário, que está em projeto, departamento, empregado. Quando o código do departamento que está em projeto foi igual ao código do departamento que está em departamento, e o gerente, né, o nome do gerente que está lá em departamento, seja igual ao nome do gerente que está lá em empregado, e o local seja Fortaleza. Então, poxa, que busca, né? Tá bom? Dá para fazer, dá para brincar bastante, inclusive no link, né, que eu passei para vocês. É claro que, infelizmente, ele tem essa questão da quantidade de buscas que você pode fazer, mas dá para brincar bastante aí, fazendo essas buscas. Professora, essas buscas são feitas hoje em dia, né? As empresas usam, certo? Usam SQL, usam DDL, usam DML. Vocês não estão vendo nada que seja obsoleto aqui, né? Nada que não seja utilizado. Usam, e muito. Então, esse é um conhecimento muito útil, tá bom? Tem outros exemplos aqui, eu não vou me ater muito a eles. Tem outras cláusulas também que vocês podem ver com calma depois. Posso compartilhar também esse slide. Esse slide, ele tem 40, né? 40 slides, então é um pouco extenso. Mas dá para você fazer muita coisa. Dá para você, na cláusula select, fazer soma, fazer média, retornar o valor mínimo, retornar o valor máximo, retornar número de tuplas, né, uma quantidade, ou um valor específico. Então, dá para você filtrar cada vez mais as suas buscas, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer lá no exercício 2? Vocês, no exercício 2, assim, da última unidade, né? Vocês vão fazer exatamente essas buscas, esses selects, e vão fazer inserções também. Então, basicamente, é ver a estrutura de um select, ver a estrutura de uma inserção, ver o que é que a questão está pedindo e fazer, tá bom? Em Group By também, que agrupa os grupos, né, assim, retorna resultados por grupos. Aqui o count que eu falei para vocês, né, que dá para retornar uma quantidade sobre as tuplas. Muita informação, né? Teríamos, assim, que ter mais ou menos umas 3 aulas, 4 aulas pela frente para poder abarcar tudo, tá? Certo. E aí, qual que é o comando para remover os dados? Dados, tá, pessoal? Remove os dados. É o delete, certo? Delete from where. Se você não colocar um where, então todas as tuplas dessa relação, né, dessa tabela, vão ser deletados, tá? Aqui, update ele faz uma modificação também dos valores dos atributos. Então, update é a tabela, o nome da tabela, set. Você vai listar os atributos, o vai colocar uma condição para que essa atualização seja feita. Por exemplo, update departamento, set nome informática, o nome for computação. Então, onde o nome for computação, vai ser mudado para informática dentro dessa tabela departamento, tá?
Aqui é bem interessante isso aqui, porque é feito um é mais robusto, né? Ó, update empregado, set salário, aí vai dar um acréscimo de 10% sobre esse salário. Quando, né? O departamento in, aí vejam que existe um outro select, ou seja, com essa cláusula in, vocês podem fazer vários selects, inclusive dentro de outros selects, certo? Então, o departamento in, select código departamento, from departamento, o nome foi igual à pesquisa. Então, todos os empregados do departamento cujo nome é pesquisa vão receber um acréscimo no salário de 10%, tá bom? Basicamente, é esta a ideia. Bugou a cabeça de vocês agora? Bugou mesmo? Gente, não é para bugar, não, tá? Não é para bugar, não. É para resolver as coisas. Lembrando, pessoal, assim, que, claro, que as empresas usam, né? É muito útil, é verdade, sendo que nós também estamos na época da IA, né? Isso facilita bastante as coisas, certo? Às vezes vocês têm bases distintas, é, são dados de vários formatos, e aí você pode usar um agente, né, uma IA, que ela vai fazer buscas conforme as perguntas que você definir e conforme as bases que ela tiver acesso, e você nem vai precisar necessariamente saber é, o formato dessas bases ou se preocupar com a padronização dessas bases, tá? Então, assim, se serve de consolo, hoje em dia tem como facilitar muitas coisas. Mas é bom também saber a base, né? É, banco de dados puro, como ele é, tá certo? Certo, mando sim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se deu um nozinho aí na mente de vocês, eu espero que ele seja desfeito. Espero que vocês realmente façam as atividades, que façam os testes. O SQL, no geral, ele é meio chatinho, tá, com relação à sintaxe. Vocês, se der algum erro, é bom procurar as bibliotecas, procurar o que que a internet fala sobre isso, se houve alguma atualização. Normalmente a estrutura é uma só, mas pode mudar alguma coisa, assim, muito, muito pequena. Então, é bom vocês darem uma olhada. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Gostaria, nas próximas aulas, que nós tivéssemos uma interação maior, porque aí eu consigo saber o quanto vocês estão avançando, ou se não estão avançando nada, tá? Isso seria muito importante para mim, porque eu tenho a sensação que estou conversando sozinha. Se o Tiago ficasse calado, né, se ele não interagisse comigo, ia ser muito complicado, porque eu não ia saber exatamente como que vocês estão nesse sentido. E essa aula, ela tem um cunho prático, né? Então, assim, é necessário que vocês façam, é necessário que vocês acompanhem comigo, é necessário que vocês falem, porque, do contrário, fica muito solitário e não é produtivo para vocês, tá bom? Então, espero que nas próximas aulas, também com os próximos professores, vocês tenham uma interação maior, tá bom? Entendo que às vezes vocês estão no trabalho, estão, né, com outra ocupação ao mesmo tempo, mas ainda assim é importante para nós termos esse feedback, tá bom? E esse contato com vocês, tá? Essa acredito que é a nossa última aula, mas eu continuo à disposição de vocês até o final da disciplina. Caso de dúvidas, mandem mensagem, eu respondo. E basicamente por hoje é isso, certinho? Tchau, tchau, até mais. Boa noite, pessoal.